Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos dar início à leitura, da primeira carta do apóstolo João e leremos os capítulos 1, 2 e 3. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigada por esses dias e que o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem transformado o nosso ser, o Senhor tem nos chamado para esse tempo, Senhor, é visível esse teu chamado àqueles que te servem, Pai. E Pai, nos dá o entendimento desta nova leitura de hoje. Nós sabemos que sem amor nós não somos nada. Nós sabemos, Senhor, que nós precisamos amar. Nós sabemos que o Senhor é amor e que o Senhor nos convida para esse lugar, Esse lugar de amar, respeitar. Então, nós te agradecemos, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por nos ensinar a tua vontade. Gratidão, Deus. Por favor, Espírito Santo, derrama do teu entendimento. E, Senhor, muito obrigada por cada pessoa, Pai, que continua estudando, continua lendo. E muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, então, primeira carta de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria possa ser completa. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo,
que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas até agora. Aquele que ama o seu irmão está na luz e não há nele ocasião para o tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira advém da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho, tem o Pai também. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco e não tendes necessidade de que algum homem vos ensine. Mas com a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Primeira carta de João, capítulo 3. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece,
porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixes homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era daquele perverso e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos que o amor de Deus, porque ele deu a sua própria vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão possui necessidade e fecha-lhe suas entranhas da compaixão, como habita nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade, e asseguraremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos nós confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amém? Amém. Carta maravilhosa, nos convidando, para esse lugar de amor, de obediência ao mandamento que o Senhor deixou. Amém. Deus abençoe então a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo com os 2 últimos capítulos da primeira carta de João. Amém? Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.
Amém.